pessoal, me chamo Maria Isabel. Estamos iniciando mais um Pod Júri nessa noite com as nossas convidadas Beatriz Camila, Luísa Barbosa, Ana Júlia e Jéssica Nayane. Nosso tema é a alienação fiduciária e vamos iniciar falando sobre definição e conceito, partes envolvidas, aspectos legais, direitos e deveres, casos práticos e seus riscos. Vamos iniciar falando sobre conceito. Boa noite, me chamo Beatriz Camila e falando sobre a alienação fiduciária do imóvel, ela é uma modalidade de garantia utilizada em contrato de financiamento. No caso da alienação, o fiduciante, que é o proprietário do imóvel, transfere a propriedade para o fiduciário como garantia do pagamento da dívida. Nesse caso, o fiduciário permanece utilizando esse bem e tendo posse, diferente da hipoteca, em que o bem é dado como garantia, mas continua sendo do dono e não do credor. Ela é formalizada por meio de contrato com a Lei 9.514 de 97. Boa noite, me chamo Ana Júlia e falando sobre o contrato, a alienação fiduciária é regulamentada pela Lei 9.514 de 97, que estabelece as diretrizes para sua execução, incluindo a necessidade do registro do contrato na matrícula do imóvel, para que tenha eficácia. A lei também define os direitos e deveres de ambas as partes, como a obrigação do credor de fornecer uma declaração de quitação após o pagamento da dívida. Boa noite, me chamo Jéssica Nayane e complementando a fala da nossa amiga Ana Júlia, com a quitação do contrato fiduciário, o devedor pode transferir ou vender o seu veículo imóvel. E lembrando que deve dar baixa na alienação fiduciária no Detran para que possa ser anulada as propriedades do veículo. E falando nisso, vou abordar um tema muito importante sobre o financiamento e dizer como funciona de automóveis. O financiamento de automóveis é como um empréstimo, no qual o banco ou a instituição financeira disponibiliza um crédito para o devedor, no qual ele deve pagar mensalmente com juros diretamente à instituição financeira. Como funciona, Jéssica? De primeira, você tem que dar uma parte do valor total à instituição financeira. O valor financiado é distribuído, ou seja, parcelado diretamente com a instituição financeira. A alienação fiduciária. O veículo financiado, enquanto não for quitado todas as parcelas, ele deve permanecer no nome da instituição financeira. Após isso, o devedor pode fazer o que quiser com seu imóvel. A taxa de juros. A instituição financeira é quem determina a taxa de juros, então varia. O prazo de pagamento varia de 6 a 60 meses. E a documentação, que é o mais importante, que você tem que apresentar a CNH ou RG para constar como cupom fiscal ou CRLV. E existem modalidades também, que é de créditos direto com o consumidor, que é o mais normal, que o devedor vai atrás de uma instituição financeira para conseguir créditos para a compra do seu imóvel. O leasing, que é tipo uma contratação. Você faz um contrato de aluguel de um carro durante 6 meses e no final tem um contrato de compra, se você quiser comprar, compra, se não, fica por assim mesmo. E o financiamento direto com a concessionária, que ela vai disponibilizar, oferecer preços especiais. Boa noite, pessoal, me chamo Luísa e eu tenho um apartamento financiado através de uma imobiliária e apesar das vantagens para o comprador de ter um bem financiado, como o de poder adquirir esse bem sem ter o valor total, assumem-se os riscos, como da perda muito fácil desse bem em caso de inadimplência, no qual eu serei intimada no prazo de 15 dias a efetuar o pagamento através de um cartório de registro de imóveis. No caso de inadimplência, a propriedade é consolidada no nome do fiduciante. Mas também existe o adimplemento substancial, que impede a resolução do contrato, ou seja, a consolidação da propriedade, quando há o cumprimento parcial da obrigação. Por exemplo, no caso de Jéssica, que está falando sobre automóveis,
compra um carro e paga 80% dele. Seria injusto, por certa parte, eu perder esse carro por ter faltado pagar 20%. Por exemplo, quando aconteceu a pandemia. Então, é meio que perdoado essas parcelas que ainda não foram pagas. Mas isso depende de cada situação e da realidade financeira de cada pessoa. Até porque isso seria injusto, né? Pagar 80% do valor total de um automóvel financiado e não ganhar ele e ser desperdiçado no final das contas. Agora vamos falar sobre as desvantagens. Quais são as vantagens para a alienação fiduciária para o credor e o devedor? Para o fiduciante, a principal desvantagem é a perda da propriedade em caso de inadimplência, e para o fiduciário, os custos associados à manutenção e ou à venda do bem. Existem desvantagens significativas para alguma das partes envolvidas nesse tipo de contrato? Para o credor, a alienação fiduciária oferece maior segurança, pois o bem é de sua propriedade até a quitação da dívida. Para o devedor, pode facilitar a obtenção de crédito, já que a garantia é mais robusta. Caso o fiduciante fique inadimplente, o fiduciário vende o bem de diferentes formas. A Lei 1471 de 2023 busca facilitar o crédito e o acesso à moradia e maior proteção em caso de inadimplência. Quais são os riscos associados à alienação fiduciária que as partes devem considerar antes de firmar um contrato? Os riscos incluem a possibilidade de descumprimento, que pode levar à perda do bem financiante e à desvalorização do bem, podendo resultar em perdas financeiras ao fiduciário, e o fiduciante deve considerar os riscos de inadimplência, enquanto o fiduciário deve. Agradeço a contribuição de todas e vamos direcionar para as entrevistas nos corredores da ACES. Boa noite, professora. O que a senhora sabe sobre alienação fiduciária? Bom, boa noite. Obrigada por participar, desse quiz, dessas perguntas que vocês estão estudando. A alienação fiduciária é importantíssimo que o estudante de direito ele tenha sempre contato, devido à situação econômica do nosso país. Boa parte dos brasileiros, na verdade, eu acho dizer assim que 70% a 80% deles só consegue adquirir os seus bens de longa durabilidade da maneira financiada. Então, o que é o contrato de financiamento? A gente não tem o dinheiro para comprar à vista, então os bancos, via de regra, eu vou utilizar os bancos, que é o agente fiduciante, vai propor para a gente uma proposta em que a gente parcele aquele bem e, ao final do pagamento, aquele bem passa a propriedade para o sujeito que adimpliu por completo o valor daquele patrimônio. É lógico que ele financiado ele sai um pouco mais caro, mas em tese o brasileira não vai sentir que está pagando aquele bem em suaves prestações, Entenderam um suave, que não é tão suave assim. Então isso acontece com os imóveis, isso acontece com os veículos. Então, a boa parte, ele faz todo sucesso aqui no Brasil, esse tipo de contrato, porque a boa parte dos brasileiros só consegue adquirir os bens na maneira fiduciária, da alienação fiduciária. Então, essa alienação, ela fica contida num gravame, junto ao documento do bem. Vamos utilizar o veículo. Então, quem tem um veículo que está pagando financiamento ao banco, aquela observação fica no documento do veículo. Então, aquele veículo não é do sujeito que usa, ele tem a posse, mas ele não tem a propriedade. E quando virar propriedade? No final que pagar. Ele se torna um depositário fiel no momento em que ele não está adimplindo com essas parcelas. E antigamente existia a prisão civil nesse sentido. Hoje não mais, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, não existe prisão civil, a não ser que seja por débito de alimentos. Então, o que vai acontecer é que vão acumular os juros daquele não pagamento e também ele vai perder o bem, em virtude daquele agente fiduciante, que geralmente é o banco, vai retomar a propriedade daquele bem que não foi adimplido. E atenção, existe já a tese jurisprudencial no sentido do adimplemento substancial. Se já existe um valor muito alto de pagamento daquelas parcelas do bem, é possível que as demais sejam, em tese, perdoadas ou suavizadas. Então, tem esse detalhe importante atual. A senhora tem algum bem nesse tipo de alienação fiduciária ou conhece alguém que
adquiriu dessa forma? Sim, eu mesma tenho, né? Os veículos que a gente adquire, assim, todos os que eu adquiri foi no sentido do financiamento. Devido ao valor muito alto, o Brasil tem uma carga tributária altíssima, então é difícil a gente viver de uma forma que dê para comprar à vista. Muitas pessoas conseguem se organizar a esse ponto e outras não, porque as coisas vão ficando no momento da troca e da necessidade da troca, vamos utilizar o veículo. A gente não pode usar muito tempo, porque ele vai começar a precisar reparar. Então, a gente utiliza o financiamento como uma forma de pegar algo mais novo, né, e pagar durante o seu uso. Às vezes a gente troca cesto meia dúzia, mas é o jeito de adquirir os bens. Agradecemos a válida contribuição da professora Carla. Obrigada. Boa noite, professora. O que a senhora sabe sobre alienação fiduciária? A alienação fiduciária é um negócio jurídico, né, extremamente utilizado na nossa contemporaneidade, em que o próprio bem é dado como garantia para a satisfação da obrigação. A senhora já adquiriu algum bem financiado ou conhece alguém que já? Sim, já adquiri. Acho que na nossa contemporaneidade a maioria das pessoas adquirem tanto apartamentos, né, como veículos, através do Instituto da Alienação Fiduciária, onde a gente tem, né, a figura do credor, né, e do devedor e de um terceiro, né, que é originariamente o titular desta propriedade. Então é importante a gente observar que, embora do ponto de vista, né, do senso comum, a gente observe a figura de 3 pessoas, a alienação fiduciária é um negócio jurídico bilateral, em que geralmente a gente tem um banco, que é o banco, né, que financia a aquisição deste bem, seja ele um apartamento, um veículo, ou outro objeto, né, e a gente tem, né, o adquirente. Então a pessoa que originalmente, geralmente, é o titular, né, é uma construtora, ou a empresa do veículo, né, ela sai da relação a partir do momento que ela recebe o valor transferido pelo banco. Obrigada, professora. Boa noite, Fernando. O que você sabe sobre alienação fiduciária? Olha, se você quiser comprar um bem e não tiver dinheiro para pagar à vista, você vai ter que recorrer à alienação fiduciária, vai deixar o bem em garantia. Agora tenha cuidado, porque se você não pagar, o banco vem e pode tomar o seu bem. Você tem algum bem financiado? Graças a Deus não. Mas eu conheço gente que tem e que o banco tomou. Um amigo meu comprou um carro importado, só você vendo, uma maravilha, uma BMW 320, só que era toda alienada. Deveu o primeiro mês, ficou devendo o segundo mês, quando ele viu, já tinha perdido o carro. E hoje ele anda num Celtinha. Obrigada, professor. Felipe, o que o senhor sabe sobre alienação fiduciária? Bom, pelo que eu me recordo da minha época de graduação e também de atuação como profissional, é uma garantia que é utilizada em instrumentos contratuais em que você tem a figura do fiduciante e do fiduciário. Então, é uma garantia que você transfere o bem, né, do fiduciante, né, tem a figura do fiduciante e do fiduciário, e aí essa transferência é para garantia da execução da dívida. E essa dívida, né, quando ela é quitada, e aí você tem a extinção da cláusula de alienação fiduciária. E a gente quer saber se o senhor conhece ou se o senhor tem um bem financiado que possa dar de exemplo. Já tive. Hoje eu não tenho mais não, mas já tive sim. E assim, hoje normalmente o que eu faço em contratos, a gente estabelecer, né, essas cláusulas, né, como garantia da execução contratual. Muito obrigada, professor. Por nada, obrigado, pessoal. Boa noite, professor. O que o senhor sabe sobre alienação fiduciária? Olha, a alienação fiduciária é um tipo de negócio jurídico em que se transfere a propriedade de um bem para um agente até a completa execução do contrato, né? Normalmente é um contrato de financiamento, ele envolve o bem financiado como garantia, que pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel. Basicamente é isso, explicação O simples. senhor conhece ou tem algum imóvel financiado? Ou já teve?
Sim, eu tenho um imóvel financiado, um apartamento, e é justamente através de uma alienação fiduciária. Nesse caso, a Caixa Econômica Federal é que é o agente, né? Tá certo, muito obrigada, professor.